Vossa ciência lançou-se num beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã, que nos deu o último século, máquinas como jamais o mundo as teve, mas que, no entanto, são apenas máquinas, e, em compensação, ressecou vossa alma. Essa ciência passou como um furacão destruidor de toda a fé e vos impõe, com a máscara do ceticismo, um rosto sem alma. Sorris despreocupados, mas vosso espírito morre de tédio e ouvem-se gritos dilacerantes. Até vossa própria ciência é uma espécie de desespero metódico, fatal, sem mais esperanças. Terá ela resolvido o problema da dor? Que uso sabe fazer dos poderosos meios que lhe deram os segredos arrancados da natureza? Em vossas mãos, o saber e a força transformam-se sempre em meios de destruição. Para que serve, então, o saber, se ao invés de impulsionar-vos para o alto, tornando-vos melhores, para vós se torna instrumento de perdição? Não riais, ó céticos, que julgais ter resolvido tudo, porque sufocastes o grito de vossa alma que anseia por subir. A dor vos persegue e vos encontrará em qualquer lugar. Sois crianças que julgais evitar o perigo, escondendo a cabeça e fechando os olhos. Mas existe uma lei, invisível para vós, todavia mais forte que a rocha, mais poderosa que o furacão, que caminha inexorável, movimentando tudo, animando tudo. Essa lei é Deus. Ela está dentro de nós. Vossa vida é uma exteriorização dela e derramará sobre vós alegria ou dor, de acordo com a justiça, como o merecerdes. Eis a síntese que vossa ciência, perdida nos infinitos pormenores da análise, jamais poderá reconstituir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica que venho trazer-vos. É interessante, né, que ele coloca a ciência nesse desespero que a ciência teve desde o início dos tempos, né, como tendo uma necessidade de explicar coisas que ela não tem como explicar, né? De querendo fundamentar absolutamente tudo que nos move, que nos envolve em bases puramente científicas e palpáveis, né, da Terra, né? E ele vem chamando atenção nisso, né? Apesar da ciência vir evoluindo e querendo provar que está tudo aqui que possa ser tocado, não é bem assim. Existe uma lei maior, que mesmo que a gente negue, ela existe e está presente. E um ponto interessante nessa parte, e que isso vai ficar mais claro não só na grande síntese e depois que vai continuando na obra do Balde. Aqui ele não é uma reclamação no sentido da ciência em si, mas da ciência materialista, né? Então, aquela ciência que ela acredita só nessa estrutura material e que tudo pode ser resolvido nessa forma material, né? Tanto que ele vai apresentar aqui uma linha de pensamento onde a ciência ela se torna muito maior, né? Ela se torna multidimensional no sentido que inclui também o espírito.
Então, sempre quando ele colocar aqui essa ciência, né, esse livro foi escrito em 1932, né, que a sua voz ditou para o Pietro Baldi. Então, naquela época, então, o materialismo ainda era mais forte, né, ainda estavam surgindo assim o esse trabalho mais forte da renovação da humanidade estava ainda, né, nos seus estava já surgindo desde muito tempo, mas não estava tão forte como está agora e que ainda vai ficar mais forte ainda, né? Então esse é um ponto. Fazendo ainda um exemplo com relação a essa questão da ciência, por exemplo, né? Vai ter mais para frente uns trabalhos do Balde onde ele apresenta, eu acho até que a gente já falou aqui, o quão vai ser importante a psicologia, né? A psicologia, ele coloca que vai ser uma ciência ainda que é como se fosse estar nos seus rudimentos iniciais ainda, que vai ser de uma vai ser extremamente importante, e ele coloca até que pode vir a substituir a medicina, né? Em que sentido em substituir? Ela pode se tornar mais fundamental, né? Então, por exemplo, a pessoa está com um problema no coração, né? Então ela vai ver a possibilidade da cura. E quando começar a se perceber toda a profundidade dos corpos energéticos, né? Então as metodologias na psicologia para se chegar lá no fulcro inicial, no morbo psíquico que está causando esse problema, né? E as metodologias de mexer lá é algo que ele coloca, não que vai ficar medicina e psicologia, mas que vai juntar, vai ser algo que vai se tornar multidimensional, né? Onde vai cada vez mais entrar nas raízes. A mesma coisa ele coloca com a física. Ele diz que a biologia ela vai se tornar tão fundamental quanto, né? Ou seja, o ponto a física ela trabalha muito com essas leis e vai começar a se perceber que aquelas estruturas informacionais que está muito ligada à biologia, elas são a causa, são como se fosse a essência desses fenômenos que a gente vê. Então, aqui ele está só preparando ainda, só do ponto de vista dessa ciência materialista, né? Ele vai ampliar. Tanto que quando o Chico ele teve a psicografia do Emmanuel, né, falando da grande síntese, o Emmanuel chama a grande síntese de o Evangelho da Ciência. Né? Esse que é o termo que o Emmanuel chama a ciência. Ou o livro A Grande Síntese. Isso. É bem bacana, Ismael, essa sua pontuação aí, porque a gente parte do princípio de que a ciência começa do material, né, e tem por método a análise, né, a quebra em partes menores para que a gente possa estudá-las, né. Então, pelo menos a ciência positivista, né, e reproduzir os experimentos e assim por diante. Então, acho que essa ciência, do ponto de vista dele, e de a voz, né, a sua voz, né, sua voz que você falou, né, me parece que é uma ciência bastante rudimentar, né, então ela ainda trabalha com pequenas partes, né, sem essa integração, sem essa holística, né, que possa permear os demais planos, né, da realidade ou do universo, né. Então, eu acho que é bem interessante aí essa... E eu fico me pensando também qual é a função da tecnologia disso, né? A tecnologia me parece tipo o brinquedo da criança, né? Quer dizer, é uma criança que acha que o carrinho quando ela construir um carrinho para brincar, isso é interessante, e ela se perde um pouco nisso, né? Sem ver a integração disso com as demais instâncias, ou sem ter essa visão holística de todo o sistema, né? Então, agora me surgiu uma dúvida quando você falou aí de sua voz, né? Um outro ponto eu imagino assim que o Pietro Baldi perguntou à voz, né? Quem é você, né? E ele respondeu: eu sou a sua voz, a sua do Pietro Baldi, ou de quem é essa a sua voz, né? Acho que me ficou essa dúvida, surgiu essa dúvida agora, não sei. Isso é bacana. Não, foi o seguinte, quando é, se apresentou,
segundo o Balde nos conta, que ele falou assim: ah, quem é você, né? Aí ele falou assim: ah, não queira me individualizar. Se quiser me dar um nome, você me chame de sua voz. Mas e o que acontece? Esse ser, espírito, ele acompanha o Pietro Baldi durante a vida toda, né? Então ele diz que as outras obras, a partir dessa próxima obra, né, que é Nouris, sobre as correntes de pensamento, já foi o Pietro Baldi escrevendo, mas ele diz que é o tempo todo essa entidade auxiliando ele. Então, não é a voz dele próprio, não. Ele coloca como um ser mesmo ali que auxilia ele, um ser espiritual. Eu Sim, mas acredito que de... quando ele diz sua voz, é eu, espírito, dizendo que eu sou a voz que fala para você, Pietro Baldi, é isso? Eu sou a sua voz, a voz que lhe fala, é isso? Esse pronome possessivo aí, a sua voz. É, ali foi a maneira, né? Não sei o que ele quer dizer, assim, que é essa voz que ele escuta, mas a princípio ele se apresenta como um ser mesmo independente, sabe? Não algo que é do próprio do Pietro Baldi. E eu acredito que depois, assim, eu acredito que ele sabia quem era esse espírito, né? No livro lá que a gente está lendo, é um livro espírita, contando a história do Francisco de Assis, ele coloca, né, o Pietro Baldi como uma relação muito próxima ao Francisco de Assis, né? E quando o Francisco de Assis ele reencarnou como João Evangelista, o Pietro Baldi foi um discípulo próximo que foi o Pátios. Quando ele veio como Francisco de Assis, o Pietro Baldi veio como Frei Leão, né? E depois veio como Pietro Baldi, e lá diz que veio auxiliado, né, como mentor Francisco de Assis. Então a gente não sabe, né, se é algo ligado ao próprio Francisco de Assis ou muito forte, isso a gente sabe, a egrégora franciscana, né? Pietro Baldi é um franciscano encarnado assim completo, e o texto dele é sempre ligado a isso. Mas a princípio não era um ser. Não era a voz do Pietro Baldi, não. É um ser mesmo que vem, sabe? Talvez até esse pronome possessivo seja para justamente mostrar que não tem importância quem está dizendo, mas o que está sendo dito. Então você pode dizer que é a tua voz, seja você mesmo que está falando. Não importa. Eu acho que é nesse sentido, de não ter importância de onde vem o ensinamento, mas o ensinamento em si. Seria alguma coisa do tipo, é a voz que fala na minha consciência, ou é a minha É. voz, ou é a voz que eu, do meu discurso interno, interior, alguma coisa assim, né? Ou até como é você que está dizendo, né, você que está transmitindo, você pode dizer que é a sua voz. Eu não me importo que você leve os louros do que está sendo dito. Hum, E faz sentido também, né? Também. É mais ou menos. Recentemente a gente leu um livro e o cara se denominava Anã, que significava que não tinha nome, não tinha profissão, ele era um ser. Não precisava ter uma identificação com uma profissão, com postura, com nada, nem com nome. Era uma consciência É. extrafísica, vamos chamar assim. Okay. e um ponto que você colocou também, Fernando, que é interessante, é essa questão da tecnologia, né? Porque a princípio aqui ele vai criticar a tecnologia voltada só para fins materiais, né? No momento em que a humanidade começar a ampliar para o aspecto espiritual, a tecnologia, na verdade, ela é um grande impulsionador do aspecto espiritual, né? Quando ela é voltada para o aspecto espiritual. Até aqui nosso encontro, né? Ele está acontecendo graças à tecnologia. E Tecnologia. quando a gente lê, por exemplo, nessas obras espíritas que conta a dinâmica no plano espiritual, a gente percebe que há ali muita tecnologia, né? Mas sempre voltada para esse aspecto espiritual. É porque existem muitos cientistas que se perdem, às vezes, na tecnologia, né? Na busca por uma solução tecnológica ou por um avanço tecnológico, né? Então, e acabam esquecendo essa inter-relação com os demais aspectos da ciência, né?
essa transcendentalidade da ciência, né? Eu acho que tudo isso ele aponta aqui nesse... E ele diz que a ciência é triste, né? Que é uma coisa meio pequena, né? Meio sem uma visão do todo, né? Sem uma visão mais ampla, né? Agora, a própria psicologia, né? Ela entra também enquanto uma tecnologia, né? Partindo de Freud e dos pós-freudianos também, né? Não deixa de ser uma tecnologia, mas é uma tecnologia que busca também uma gestalt, né? Uma integração, uma visão do todo, o que é figura, o que é fundo, né? Então, envolve outros aspectos que vão um pouco além da tecnologia, propriamente dita, da análise, né? A análise enquanto tecnologia, né? De você partir em partes menores para que você possa estudar, entender o significado, o conteúdo, e correlacionar isso com os demais elementos, né? Mas para que você possa avançar isso, né? Então, a psicologia também é uma ciência, tirando, logicamente, o behaviorismo, né? Que é uma tentativa de enquadrar a psicologia dentro do positivismo, né? Científico, né? Mas a psicanálise, por exemplo, né? Nesses áudios que você tem nos mandado, né? É muito por aí, né, que a gente trabalha também, né? Eu faço meus atendimentos também online aqui, né, agora na época da pandemia, e a gente trabalha um pouco com essa visão integrativa, né? Eu sigo muito a escola lacaniana, né, de psicanálise, e a gente vai trabalhando, então, um pouco essa integração do todo, né? E às vezes é pela palavra que você chega à solução de um complexo, né, de um conflito, né? Então, a questão da palavra também é uma tecnologia fundamental aí nessa integração do humano, né? É muito interessante tudo isso. Um exemplo clássico disso que ele está tentando demonstrar são aqueles grupos de pesquisadores, né, que tentaram de todo jeito comprovar a existência da alma no cérebro, como se fosse um pedaço do cérebro, né? Eu acho legal nessa última frase que eu li aqui, né, que essa é a visão da concepção apocalíptica que veio trazer-vos, né? Ele não vai destruir nada, não vai mudar nada, ele só vai mudar os paradigmas do que se acredita e o que ele apresenta como sendo a realidade. A gente pode pegar a psiquiatria, a psicologia, né, ou a psicanálise, né? São coisas correlatas, mas existe toda uma escola da psiquiatria que é anatômica, né? Então você vai procurar no cérebro onde é que está o problema e vai agir de forma bioquímica ali naquele ponto, né? Para que você possa produzir o efeito que você deseja, né? Então isso você entra num subitem do subitem do subitem para, imagina, para estudar um comportamento que é algo super complexo, na forma como ele acontece bioquimicamente no cérebro, né? Ou procurar a alma, onde a alma está no cérebro, né? Então essa linha anatômica aí da psiquiatria, né, de Lombroso e assim por diante, né, dos outros autores aí, que reinou uma época aí e tinha grande influência, né? Ventila Hoje mais um pouquinho, irmã. está muito diferente. Para que me possa fazer compreender, é mister que fale de acordo com vossa mentalidade e me coloque no momento psicológico que vosso século está vivendo. É indispensável que eu parta justamente dos postulados da vossa ciência para dar-lhes uma direção totalmente nova. Vosso sistema de pesquisa objetiva, à base da observação e experiência, não vos pode levar além de certos resultados. Cada meio pode fornecer certo rendimento, e nada mais, e a razão é um meio. A análise não poderia chegar à grande síntese, grande aspiração que ferve no fundo de todas as almas, senão por meio de um tempo infinito
de que não dispondes. Vossa ciência arrisca-se a não concluir jamais, e o ignorabimus quer dizer falência. Não, pulei. Arrisca-se a não concluir jamais, e o ignorabimus quer dizer falência. A tarefa da ciência não pode ser apenas a de multiplicar vossas comodidades. Não estranguleis, não sufoqueis a luz de vosso espírito, única alegria e centelha da vida, até o ponto de tornar a ciência, que nasce do vosso intelecto, uma fábrica de comodidades. Esta é a prostituição do espírito, é vergonhosa venda de vós mesmos à matéria. É mais ou menos o que a gente já tinha pré-discutido, né? Você tem que partir de um ponto, você vai partir do que tem ao seu alcance, né? Que era a ciência da época, né? E a partir daí você tem que ampliar seus horizontes, senão você vai continuar sem entender nada. Então, porque me parece que o próprio título do livro vem de encontro com a metodologia da ciência. A ciência pela ciência não tem valor. Vale apenas como meio de ascensão da vida. Silvio. Vossa ciência... Eu acho... Oi? O Fernando... foi mal, fiquei sem som. Não, estava dizendo que o próprio título do livro, A Grande Síntese, eu acho que é uma tentativa de integração disso tudo, né? E a ciência que nós temos hoje, a base de toda a ciência é a análise, né? É a quebra em partes menores para estudo, né? A base é a ciência positivista. Então, eu acho que ele traz um grande avanço nesse sentido, né? De tentar sintetizar e integrar isso tudo de uma forma mais holística, né? mais espiritual, mais transcendental, né? E que vá além da matéria, né? É interessante que aqui ele vai, ao mesmo tempo que ele vai apresentar essa ciência de um ponto de vista espiritual, né, nesses planos, trazendo uma concepção que permite se começar a realizar sínteses, né? Porque você vê que até hoje está se tentando as grandes unificações, mas está faltando aquele pulo do gato, né? Aquele processo que consegue ter uma visão mais sintética. E o que ele propõe é isso: no momento que começar a adentrar nessas outras estruturas, né, no aspecto espiritual, é que vai conseguir começar a fazer sínteses. E é interessante que no livro não vai ser só isso, que ele vai apresentar essa grande visão, mas ele também apresenta como o futuro da ciência outro método científico, né? Na verdade, uma ampliação do método científico de Descartes. Ele vai apresentar como o método da intuição. Então, o método da intuição, que é o cientista e o místico, eles vão começar a se tornar uma figura só, né? Então, o cientista, quanto mais ele quiser adentrar nos aspectos profundos da natureza, mais místico ele vai ter que ser, né? Mas assim, um místico consciente, ele vai ter que adentrar nesses reinos psíquicos conscientemente e estudar a natureza naqueles níveis, sabe? Então, ele diz que esse vai ser o laboratório do futuro. O cientista, e isso vai ser trabalhado desde cedo na escola, da mesma forma que a gente aprende a matemática, o português. Então vai ser ensinado o ser humano a conhecer as suas potencialidades, né? Então vai ser a escola do futuro, a escola onde desde cedo a criança está ali aprendendo a se conhecer, a saber quais são os seus defeitos, como trabalhar, a desenvolver as suas potencialidades, né? Então isso vai ser algo completamente dentro da ciência, que vai estar, né, em toda a forma, em todas as organizações sociais.
É bacana, né, você ter apontado esse aspecto, né, Ismael, porque me parece assim, né, que a intuição vem de um fazer sentido, né, que as coisas começam a se encadear e fazer sentido, que levam você a ter uma nova percepção, uma nova gestalt, um novo insight, e assim você vai achando os nexos entre essas diferentes análises, né, e essas diferentes partes que foram decompostas, né? Então, eu acho que realmente é uma nova metodologia, né? Partimos da análise para a intuição, né? Que é a síntese e uma nova gestalt, um novo insight, né? Bem interessante. Gente, vocês conhecem alguma escola que já está nesse movimento? Fiquei pensando na antroposofia, né? Agora, são 8h32. Se puder, tudo bem, se não, ok também. Sim, eu não conheço a antroposofia, mas eu já ouvi falar e faz muito sentido a antroposofia, né? Essa formação para essa intuição, para essa integração, né? Partindo do princípio das reencarnações, etc. Mas eu não conheço muito a respeito. Não sei se os demais colegas conhecem. A gente já tá mesmo para começar, mas, Andréia, só para te dar um norte, é, tem um documentário fabuloso, sensacional. Quer dizer, na verdade é uma série que se chama Escolas Inovadoras. Se você colocar no YouTube, você vai ver assim, são vários programas sobre escolas inovadoras que estão acontecendo no mundo. É uma mais linda do que a outra, então a gente vê que é um movimento que está surgindo com várias e várias vertentes, sabe? E Mas, se eu não me engano, opa, desculpa, diga, Sani. eu acho que passa no futuro também, esse programa. Passa também, é verdade. Inclusive, quando eu falo do YouTube, vai aparecer o canal do Futura. Eles disponibilizaram no canal do YouTube deles. É no Futura mesmo que eu conheci e depois assisti vários programas. São lindos, são lindos. Chega, você fica triste, né? Quando você olha assim e fala assim, Fantástico. nossa, como a gente ainda tem tanto a caminhar. Vamos então nos preparar, gente. Nossa irradiação. Obrigada, gente. Tá? Vamos.